Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, eu subo a esta tribuna na tarde de hoje para continuar aquele assunto importante que é o professor na sala de aula e o aluno indisciplinado. Parece, senhora Presidente, um assunto repetitivo, mas não é não. A reportagem hoje do RJTV falava sobre o tiroteio no Jacarezinho pela manhã, aquela região ali do Jacaré, onde 7.500 crianças ficaram sem aula na manhã de hoje. E a reportagem tratava sempre da questão da violência no entorno da escola. A criança, os professores, a direção, estando sempre refém da própria comunidade, vista as incursões da polícia militar no horário escolar e tantos outras vertentes que na própria comunidade acontecem. Mas sabemos nós que muitas comunidades, muitos bairros da nossa cidade, o problema da agressão na sala de aula é outro. É dado devido à indisciplina de muitos alunos. E eu repito, algumas indisciplinas de alunos em sala de aula, com certeza, é por conta da ausência de pais. O pai e a mãe insistem em colocar o filho na escola como se a escola fosse um local de depósito. Leva o filho, deixa na escola e volta para casa. Ano passado eu presenciei uma situação assim que mexeu muito. Uma mãe levou o filho à creche, isso em Campo Grande, e voltou para dormir. Rápido, entra que eu quero voltar para dormir. A creche não é um espaço para deixar o filho para a mãe voltar para dormir. Se aquela criança estava na creche, a mãe certamente deveria estar saindo para trabalhar. Para isso que as creches existem, né? Para deixar a criança ali sob os cuidados de educadores, de maneira que a mãe possa, nesse período, estar buscando também ajudar na economia doméstica. Pois bem, o texto é o seguinte: a falta de limites em criança da educação infantil, segundo a perspectiva dos professores. Isso aqui é um texto de Josiane Pérez, da PUC do Rio Grande do Sul, onde ela fez um estudo de caso muito importante que comungo certamente com as ideias dela aqui na cidade do Rio de Janeiro. Sabemos que o comportamento da criança tem se modificado com o passar do tempo e que um dos fatores que muito tem preocupado refere-se à falta de limites evidenciada desde o início da infância. Tanto em casa quanto na escola, o fator mencionado interfere de forma negativa, dificultando a relação entre o adulto e a criança. No caso de crianças que frequentam escolas de maneira geral, a falta de limite pode ser presenciada através da manipulação do aluno, que força o professor a atender às suas vontades, sem respeitar os papéis que estão sendo desempenhados. É comum a criança chegar na sala de aula e: professor, posso ir ao banheiro? Se naquele momento o professor estiver envolvido com uma explicação ao quadro, fala: ó, um minuto só, pronto, aquele professor já desagradou aquela criança e aquela criança vai fazer de tudo para o percurso de 50 minutos atrapalhar com certeza a aula do professor. Simplesmente por essa informação, espera um minuto. Dessa forma, o objetivo deste estudo da professora Josiane Pérez é analisar como o professor está lidando com a falta de limites e autoritarismo por parte dos alunos da educação infantil,
para que se possa evidenciar alguns aspectos inerentes à postura do professor que devem ser valorizados para evitar este tipo de problema. Para atender a este propósito, além da pesquisa bibliográfica, foi realizada uma coleta de dados com 11 professoras, com faixa etárias de 20 a 37 anos, que atuavam em escolas da rede particular e pública do município de Cascavel, no Paraná. O instrumento utilizado foi um questionário com 5 questões abertas, que foi aplicado no próprio ambiente escolar em forma de entrevista dirigida. Os resultados indicaram que existe uma submissão do professor, mas essa não está explícita por se tratar de escolas particulares, onde se privilegia o aluno, ocasionando a indisciplina. Já na escola particular, a manifestação foi muito clara. Conclui-se manter os limites, mesmo em escolas privadas, é necessário para que o aluno aprenda a respeitar o professor como um profissional capacitado para educar, evitando que situações manipulativas do aluno em relação ao professor predominem no ambiente escolar. Eu, graças a Deus, até na rede particular por onde eu passei, eu nunca tive esse tipo de problema. O aluno do Fundamental 2, em todas as escolas, seja a Educarte Escola, seja o Colégio Paulo Freire, seja o Dimitri Marques, seja o colégio, acabei esquecendo o último colégio que eu participei, enfim, todos os colégios dali da região de Campo Grande, todos eles, eu, graças a Deus, tive uma relação muito respeitosa com os alunos e eles comigo. Conclui-se, nos atuais dias, muito se fala na falta de limites, aliados à vivência profissional por componentes da rede de ensino. Para começarmos essa discussão, devemos avaliar um ambiente onde o professor atua. Vamos ater o comportamento de alunos que ignoram a autoridade do professor porque os pais induzem a verem como uma espécie de empregado ou prestadores de serviço, pagos por seus pais. Em muitas escolas particulares é isso. O professor que desagrada a maioria dos alunos, ele acaba perdendo emprego. Porque para algumas escolas particulares o importante é ter ali o cliente. E o cliente, nesse caso, é o aluno. Mesmo sem regras, mesmo com toda a indisciplina. Pois certas escolas agem como a lógica do comércio. Aquela que diz que o freguês tem sempre razão. Também vale-se dentro de sala de aula, evitando a escola para clientes. Essa postura pode prejudicar o trabalho do professor, que terá que se ajustar aos interesses dos alunos. Dar limite às crianças na educação infantil é iniciar o processo de compreensão e apreensão do aluno. Ninguém pode respeitar seus semelhantes se não aprender quais são os seus limites. E isso inclui compreender que nem sempre se pode fazer tudo o que se deseja na vida. Começando, então, combater a indisciplina. O professor, nas aulas de educação infantil, constrói conhecimentos, forma e firma habilidades, estrutura significações, desperta potencialidades, assim também estabelecendo limites. Eu sempre digo, a escola é o grande laboratório da vida. A escola serve, desde sempre, para formar o adulto do amanhã. Quando a gente encontra adultos sem limites, pode ter certeza, esses adultos de hoje são aqueles alunos indisciplinados na educação infantil. É só buscar o perfil. Pode buscar. Pode perguntar aos professores da época, que aí você vai encontrar, infelizmente, o adulto que todos nós lidamos nos dias de hoje. Portanto, é de suma importância uma análise conjunta, família e escola. A família, pai, mãe e filho, em parceria com a escola e com os educadores, deve tentar detectar as possíveis falhas e tentar solucionar os problemas da indisciplina. Olha isso, escola e família juntas, para tentar detectar e, ao mesmo tempo, solucionar
problemas de indisciplina dos filhos. Sendo assim, com uma posição firme dos pais de encarar a disciplina como prioridade do filho nesse momento, há a possibilidade de uma posição proativa por parte do aluno, não só no que diz respeito à escola, mas também na própria família. Sábado, uma criança de judô participou de uma competição, e olha que bonito, até do filho de um assessor meu, do Thiago Butti, eu estava vendo agora o vídeo, onde a criança, mesmo depois da competição, fazia o cumprimento do judô e depois ia lá, apertava a mão do seu concorrente. Sabe quantos anos essa criança tem? 7, 8, 6, 7. Ou seja, a atividade esportiva obriga a isso. Olha, no final você vai lá e cumprimenta seu concorrente, ganhando ou perdendo. Que bonito. Acho que a educação infantil é isso. Essa prática também é dada lá, que é a colocação de limite e de respeito ao próximo. Esperamos que nesse momento social, em que a mudança de comportamento é visível, esse material possa auxiliar para suas reflexões e contribuir para o repensar da disciplina junto aos grupos com os quais convive e desenvolve sua ação profissional. Com certeza, não temos a solução pronta e acabada, mas através dos resultados apresentados no presente estudo, esperamos contribuir com os profissionais que se deparam com a problemática aqui abordada. Em tempos modernos, esses princípios estão em pauta gerando preocupação sobre a ação docente, perante os valores que devem ser construídos no processo educativo. Destacamos em especial a indisciplina na educação infantil e como o professor está lidando com a falta de limites em sala de aula. Vale lembrar que a indisciplina está relacionada à organização educacional, pedagógica, às políticas econômicas e sociais, entre outras. Senhora Presidente, tem algum orador inscrito? Tem algum orador inscrito após a minha fala? Autoriza a minha permanência para continuar o texto? Tem um vereador que não encontra-se no plenário. Sendo assim, eu posso permanecer? Pois não. Agradeço. Só para terminar a leitura do texto. Na visão do professor, o que falta mesmo é disciplina, ou seja, um hábito interno que facilite a cada pessoa o comprometimento de suas obrigações. Trata-se de um autodomínio, da capacidade de utilizar a liberdade pessoal, isto é, a possibilidade de atuar livremente, superando o condicionamento interno e externo que se apresentam no cotidiano. Para podermos aplicar no ambiente escolar a disciplina, faz-se necessário que as normas básicas de convivência estejam formuladas e justificadas com clareza e sensatez, sendo conhecidas e aceitas pela escola, família e sociedade. O problema da indisciplina é um dos principais obstáculos enfrentados pelo professor em sua atuação em sala de aula, pois se percebe a falta de regras e limites por parte da criança desde a primeira infância. A criança que aprende desde pequena que o mundo é feito de regras, poderá se comportar de acordo com elas, mesmo sem a presença dos pais. Olha que frase bonita. A criança que aprende desde pequena que o mundo é feito de regras, poderá se comportar de acordo com elas, mesmo sem a presença dos pais. Alguns autores, como Isami Tiba, de 2002, Maria Augusta Sanches, 2001, e Tânia Zaguri, de 2002, fazem referência à geração de pais que confundem autoridade com autoritarismo e optam por não colocar limites. Outros alegam que a geração de pais recebe outro tipo de modelo através da mídia e acaba sofrendo sua influência. Para essa abordagem liberal, os pais estão sendo influenciados por modelos mais liberais e terminam por assumir um papel mais moderno na hora de educar. Sendo assim,
são corretas os seguintes ensinamentos do professor Isamitiba, de 1996, na página 43. Cabe aos pais delegar ao filho tarefas que ele já é capaz de cumprir. Essa é a medida certa do seu limite. É por isso que os pais nunca devem fazer tudo pelo filho, mas ajudá-lo somente até o exato momento, exato ponto em que ele precisa, para que depois realize sozinho suas tarefas. E assim que o filho adquire autoconfiança, pois está construindo sua autoestima, e que ele aprendeu é uma conquista dele. Delimitar limites para os educandos, deixar claro que é possível ser feito e em que situações poderão ser cobrados, só auxilia em seu crescimento pessoal e suas atividades estudantis. É comum ver pai e mãe fazendo um trabalho do filho na escola. Quem nunca, né? As mães, os pais estão presentes aqui. Ah, pai, não sei fazer isso não. Uhum. Acabava o pai fazendo a atividade do filho. Na escola, eu encontrava letra de mãe no caderno do filho. Essa letra é sua? Ah, não, minha mãe me ajudou. Ajudou ou fez por você? Eis a grande questão. Também sustentar esses limites em princípios e valores que lhe deem respaldo para viver com dignidade. É muito importante, pois assim, estabelecida uma relação entre o educador e o educando, e a escola e a família. Na obra Pedagogia Afetiva, 2001, página 44, Rossini define que a complexidade da vida moderna acaba delegando aos professores papéis antes só de responsabilidade dos pais. A família de hoje conta muito com a escola, ou seja, com seus professores na formação das crianças e dos jovens. Ela precisa estar informada sobre a linha de conduta que a escola tem com seus filhos e o que é fundamental, concordar com esta linha. É preciso falar a mesma língua nos dias de hoje. O professor deve ser um líder. Deve saber também que liderança não se impõe, se conquista. Na sala de aula, ele representa a direção, a própria família. Ali, ele é o dono da lei. Para terminar, senhora presidente, no cotidiano escolar, percebemos que o educador necessita ter qualidades humanas imprescindíveis, como, por exemplo, equilíbrio emocional, responsabilidade, caráter, alegria de viver, ética e, principalmente, gostar de ser professor. Além, é claro, de ter um maior conhecimento sobre o manejo de sua aula, de sua sala e como melhor se relacionar com o próprio aluno. Também o professor tem um papel de mediador entre a realidade social e a missão de educar. E essa realidade social que nos apresenta o grande desafio, viver num mundo de alto desenvolvimento tecnológico, sem esquecer que estamos tratando com humanos em formação. De acordo com Rossini, 2001, criança gosta de professores que lhe deem limites. Olha que coisa interessante. Crianças gostam de professores que lhe deem limites. Os professores bonzinhos nunca serão respeitados. Cairão no esquecimento com muita facilidade. Alguns professores declaram que no início da carreira se sentem seguros por entregarem um processo de estabelecimento de regras às crianças. Têm medo de que os alunos não aceitem as regras, trazendo inúmeros transtornos para a sala de aula, como também para a sua profissão. Naturalmente, o professor não deve entregar tudo às crianças, mas sim discutir o que é o estabelecido, o que é regra, oferecer ideias e como criá-las, fixá-las por escrito na sala de aula e envolvê-la no cumprimento destas. Isamitiba, 1996, página 118, comenta que, como todo empregado, o professor também tem direitos e obrigações. Eventuais insatisfações ou desavenças empregatícias devem ser envolvidas por meio de canais competentes.
Por isso, é importante que professores adotem um padrão básico de atividades perante as disciplinas mais comuns, como todos vestissem o mesmo uniforme comportamental. Esse uniforme protege a individualidade do professor. Quando um aluno ultrapassa os limites, não está simplesmente desrespeitando um professor em particular, mas as normas da escola. Portanto, faz necessário o professor ter a mentalidade aberta e acompanhar o processo de construção do conhecimento, agindo como agente entre os objetos do saber e aprendizagem. Ser, para o aluno, seu decifrador de códigos e receptador de muitas linguagens. Significa estabelecer limites e construir democraticamente uma interação onde um lugar de opressão e de prepotência eleva-se a dignidade de quem educa, a certeza de que está construindo um amanhã melhor. Essas seriam as minhas palavras, senhora presidente. Muito obrigado.